Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique, do canal Autocrítica da Direita. Peço que se inscrevam no canal, assistam os outros vídeos. E se por acaso os vídeos ficarem longos, eu recomendo que acelerem para 1.5 e 1.75 vezes, que fica mais rápido e ainda dá para entender. Então, o que eu pretendo falar hoje é sobre um problema que eu tenho percebido na retórica dos conservadores, que eu considero gravíssimo, porque esse problema acaba sendo um comportamento suicida, porque os conservadores têm insistido muito em enfatizar determinadas pautas, aliás, determinadas formas de abordagem dos problemas que, na verdade, contém intrinsecamente a semente da autodestruição para qualquer projeto de poder viável da direita. Porque, basicamente, é o seguinte: para a direita chegar no poder e para a direita realizar suas aspirações na sociedade, ela precisa de determinada linha de ação. E esse tipo de discurso, esse tipo de abordagem, acaba conduzindo a pessoa à conclusão de que essa linha de ação está errada. Então você tem que ser contra a linha de ação. Então, assim, a direita precisa fazer uma coisa para chegar no poder, para se manter no poder, mas ela usa a retórica dizendo que essa coisa é uma merda, não pode ser feita de forma alguma, etc. Então isso é uma burrice, a direita está cavando a própria cova. Então, esclarecendo sobre o que seria isso, na verdade, esse aspecto aí autodestrutivo, suicida da retórica da direita é a ênfase na retórica anti-estatista. Eu escrevi um livro sobre isso, que eu abordo isso, que ainda não está publicado, mas já está todo ele pronto aí, que é Refutando o Anarcocapitalismo. E que aí eu explico que o anticomunismo, a luta contra o comunismo e contra o marxismo, ofuscou as outras pautas necessárias para a direita. Assim como o Sol, quando aparece, ofusca a luz de todas as outras estrelas, o anarcocapitalismo, a luta contra o comunismo ofuscou a importância de todas as outras lutas que seriam necessárias, como, por exemplo, a luta contra o anarcocapitalismo e a luta contra a forma de abordagem de raiz iluminista que conduz a sociedade a, vamos dizer, uma estrutura que vai favorecer um movimento histórico de destruição dos valores tradicionais e das concepções de ética baseadas na filosofia cristã tradicional, na filosofia ocidental e etc. Então, na verdade, o que deveria ser feito para favorecer a direita seria a elaboração de um tipo de discurso que não deixa essas lacunas e que permitiria uma estrutura, permitiria a defesa de um tipo de estrutura de meios de ação que não tivesse dentro de si, vamos dizer, uma margem para favorecer o inimigo. Então, quando os conservadores falam o Estado é o grande Satã, o Estado é uma merda, o Estado tem que acabar, não sei o que, o Estado sempre é inimigo do indivíduo. Nós estamos numa situação que tem o indivíduo contra o Estado, e o Estado é sempre o grande Satã, é sempre uma merda, então nós temos que favorecer o indivíduo. Então, quando você fala isso, o que acontece? Se o Estado é o demônio, o Estado é uma merda, então o governo Bolsonaro também é uma merda. Qualquer governo de direita que apareça aí também é uma merda e você também vai ter que lutar contra ele. Então aí você já boicota toda a possibilidade de um projeto de poder da direita chegar a se realizar. Porque qualquer projeto de poder que se realize vai ser imoral, vai ser absurdo, etc. Então, eu despertei para a necessidade de trazer à tona esse problema quando eu vi uma entrevista, quando eu vi na Super Live Conservadora, aí, que participa o Bernardo Kister, outros caras de outros canais conservadores importantes, aí o Bernardo Kister estava falando, olha, a gente tem que entender que o problema é o Estado em si, intrinsecamente um problema.
Aí ele falando, olha, o Ronald Reagan, quando ele terminou de ser governador da Califórnia, ele participou de uma entrevista com não sei quem e tal, e o cara perguntou, você não acha que o governo teria que diminuir os impostos, etc? Aí o Ronald Reagan respondeu, olha, as pessoas têm que entender que o problema não é as medidas do governo, o problema é o governo em si. O problema é o Estado sempre vai ser o problema. Então, o Bernardo Kister falou isso como se fosse, olha que coisa maravilhosa, que beleza que essa frase do Ronald Reagan, mas o que acontece? O Reagan não era um intelectual, era um líder carismático, etc. Então, ele não tinha nem obrigação de criar uma teoria, um discurso unificado que expressasse uma teoria é, é, sólida para defender aquelas pautas dele. Ele só tinha a esfera de ação que o Reagan atuava, era só ter um discurso que fosse convencer as pessoas, ser um líder carismático, atrair atenção e chegar lá e fazer as medidas que fossem melhores para os Estados Unidos no momento que ele era presidente. Então, ele, apesar de ter esse discurso radicalmente anti-estatista, vamos dizer assim, talvez anarcocapitalista, se você for pensar nas consequências teóricas necessárias desse discurso, quando ele chegou no governo, ele pegou e aumentou os gastos militares. Então, não sei se ele chegou a aumentar os impostos, mas eu acredito que, inclusive, tem aumentado os impostos, né? Pelo que o Olavo de Carvalho fala nas aulas dele, ele aumentou os impostos e aumentou os gastos militares pra caramba. Então, assim, se o Estado é uma merda, se o Estado tem que acabar, é o grande demônio, não sei o quê, por que ele aumentou os gastos estatais com investimentos na segurança pública, com investimento militar? Por quê? Porque ele, ao fazer isso, ele sabia que a União Soviética ia tentar acompanhar os gastos militares dos Estados Unidos, e aí, com esses gastos exorbitantes aí da União Soviética na área militar, isso apressou a queda da União Soviética. Isso fez a economia da União Soviética chegar num ponto insustentável que eles tiveram que dissolver a União Soviética. Ou seja, o Reagan chegou no governo, fez o contrário do que ele prometeu na campanha, prometia nos discursos, etc., que é acabar com o Estado, reduzir o Estado ao máximo, e que o Estado é sempre uma merda, mas chegou lá, ele aumentou pra caramba os gastos militares, porque naquele momento aquilo era melhor. Então, o que isso quer dizer? O Reagan poderia ter usado esse discurso, porém, ele sabia que isso não era para valer. Ele sabia que isso era uma questão só para se adequar à retórica que era considerada melhor naquele momento. Mas chegava na hora de fazer outra coisa. Porque essa proposta anti-estatista e proposta demonizante do Estado, se você realmente levantar a bandeira disso, enfatizar muito isso aí, você vai chegar no anarcocapitalismo, numa utopia irrealizável, que mesmo se fosse realizável seria uma merda, porque se a proposta da direita é lutar contra a degradação cultural e criar, assim, a possibilidade de preservar os valores cristãos, etc., que eles procuram seguir, mas ao mesmo tempo eles falam, o Estado é uma merda, o Estado tem que acabar, não sei o que, não sei o que lá. Então, ao mesmo tempo, eles são a favor do livre mercado, do comércio, isso vai desembocar no quê? No anarcocapitalismo. E o anarcocapitalismo é a consequência da abordagem iluminista de necessidade de proteção do direito à propriedade e da liberdade do indivíduo, levado a um ponto extremo. Então, assim, a liberdade do indivíduo vai ser respeitada ao nível extremo, ao ponto dos indivíduos poderem criar comunidades e que eles possam viver da forma que eles quiserem, ninguém vai poder se intrometer naquela comunidade. Então, assim, se você quer preservar os valores da sociedade, se a coisa mais importante para você é preservar os valores cristãos, etc., você quer, então, chegar no anarcocapitalismo, porque no anarcocapitalismo vai ter a possibilidade de serem formadas várias comunidades separadas e cada comunidade vai poder fazer o que quiser. Então, se uma comunidade quiser ser uma comunidade hippie, que o pessoal fique usando drogas o dia inteiro e tal, e viva numa vida miserável, fique usando drogas o dia inteiro, e as crianças vão nascer naquela comunidade, receber aquela educação, etc. Então, se existir um grande número dessas comunidades, elas exercerem um atrativo muito grande nas crianças, no pessoal criado aí nas outras comunidades conservadoras, vai ser o mesmo, da perspectiva moral,
considerando que os conservadores, nos seus posicionamentos, partem do princípio que eles querem colocar como prioridade a preservação dos seus valores morais, uma sociedade sem Estado ia ser tão ameaçadora quanto é a sociedade atual, ou mais ameaçadora ainda a proposta de preservação dos valores tradicionais ali, dos cristãos, etc. Porque numa sociedade sem Estado, as pessoas teriam liberdade absoluta para organizar pequenas sociedades das formas que elas bem entendessem. Então, sociedades hippies, sociedades do pessoal aí que, sei lá, da esquerda maluca aí, que o pessoal quer formar, sei lá, kibbutz, sociedades que as pessoas trabalhem e consumam as coisas juntos, etc., vivem numa sociedade comunista, vai ter liberdade absoluta para criar essa sociedade. Então, a preservação dos valores tradicionais, na verdade, é muito mais fácil com a manutenção do Estado. O Estado vai pegar e vai impedir que surjam essas comunidades malucas, surjam esses modos de vida muito diferentes e muito agressivos à ideia da preservação dos valores tradicionais, e o Estado vai pegar e vai proteger de alguma forma esses valores tradicionais, partindo do princípio que eles merecem ser protegidos porque eles são mais válidos que os outros valores concorrentes. Então, assim, talvez seja difícil explicar isso, mas essa ideia de liberdade absoluta, que não existe uma fundamentação teórica que permita identificar os valores cristãos como prioritários e como superiores aos outros, porque o valor que é prioritário, superior aos outros é a liberdade individual, e a partir da liberdade individual a pessoa pode escolher os valores que elas quiserem e criar comunidades baseado nesses valores, que seria consequência de toda proposta de organização anarquista que possa ser feita, inclusive o anarcocapitalismo e o libertarianismo. Então, essa ideia de priorizar a liberdade individual é presente na filosofia iluminista, que é, na verdade, o corrente que surgiu como uma proposta para desconstruir e para ameaçar a fundamentação anterior, tradicional aí dos valores cristãos. Então, o conservador que fala, não, o Estado tem que acabar, tem que ser contra o Estado mesmo, eu quero ter armas, defender minha propriedade, ou seja, com o discurso anarcocapitalista, achando que assim ele está defendendo os valores tradicionais de forma muito burra, de forma muito tosca. Ele pode até achar que essa é a melhor forma de defender os valores tradicionais. Na verdade, ele está colaborando com uma degradação mais acelerada ainda, mais grave ainda da sociedade, porque é uma sociedade sem o Estado para preservar um mínimo de valores adequados aí à mentalidade dos conservadores, a degradação da sociedade vai ser mais rápida ainda. Então, eu percebi isso também na declaração do Fernando Mello, que o Fernando Mello, não sei se foi nessa Super Live ou se foi em outra ocasião, que ele falou também, olha, os militantes aí conservadores têm que entender que o Estado é sempre uma merda, o Estado sempre vai ser uma ameaça, então o Estado, ou seja, ele não falou abertamente, então o Estado tem que acabar e todo mundo tem que virar anarcocapitalista, porque os conservadores têm essa preguiça teórica de pensar em quais são as consequências daquele tipo de retórica que eles estão usando. Então eles usam direto instrumentos retóricos que vão acabar fudendo o movimento conservador sem estar consciente disso, porque eles não tiveram o trabalho teórico de pensar nas consequências teóricas necessárias daquilo que eles estão falando. Então, tipo, se você defende que o Estado tem que acabar, que os cidadãos têm que viver armados em comunidadezinhas pequenas com liberdade econômica, mas sem o Estado, porque o Estado é sempre o grande satã, o Estado é sempre uma merda, isso aí vai ser a consequência disso aí vai ser o quê? O anarcocapitalismo. Então você está semeando a militância em favor do anarcocapitalismo sem estar sabendo, sem ter parado para pensar nisso. E isso é o que está acontecendo nos meios conservadores. Então, uma possível contestação disso que eu estou falando seria algum conservador anarcocapitalista enrustido ou anarcocapitalista sem saber que está sendo, pegar e falar para mim, olha, mas você está dizendo que o Estado pode ter o papel de proteger os valores tradicionais do Ocidente e de favorecer uma ação de poder que favoreça os valores da direita tem que ser ligada à manutenção do Estado. Mas isso é um absurdo, porque hoje em dia o que a gente vê é o Estado promovendo a putaria, promovendo a promiscuidade, etc., e perseguindo os valores conservadores. Até mesmo recentemente você vê o Estado, através do STF, tal, perseguindo os conservadores. Então, como tu está falando que o Estado tem que ser o meio para os conservadores ganharem? Então, acontece o seguinte,
A resposta a isso é que, atualmente, o Estado realmente é uma merda. Mas por quê? Porque ele foi aparelhado pela esquerda ao longo de décadas. Então o Estado hoje é usado para preservar, para proteger os valores da esquerda. Então, o Estado é um instrumento político que vai agir a partir de uma determinada base de valores morais. E, nesse momento, esses valores morais estão sendo os valores da esquerda. Por isso que, em um momento de crise, em um momento em que esses valores são ameaçados, são contestados, que é o momento atual, a direita cresceu muito. Então, os valores da esquerda estão sendo contestados. Então, o que o Estado está fazendo? O Estado está defendendo esses valores da esquerda para que essa contestação desses valores demore mais para resultar na destruição desses valores. Então, assim, o Estado, nesse momento, está sendo útil para os valores da esquerda. Mas se a direita pegar e, ao longo de muito tempo, se organizar para fazer o Estado proteger os seus valores, no futuro, como poderia ter sido, na verdade, como eu acho que até foi realmente, no Brasil e nos Estados Unidos nos anos 70, 80, talvez 90, por exemplo, em que você viu um movimento na sociedade de crescimento dos valores da esquerda. As novelas defendiam a putaria, defendiam a destruição da família, etc., mas a sociedade ainda era muito conservadora. Então a sociedade elegeu governos não governos conservadores necessariamente, mas nos Estados Unidos até foi, o governo do Reagan. Mas assim, a sociedade legitimava instituições conservadoras, na justiça, no governo, etc. Então, por que a revolução aí dos valores não aconteceu mais rápido, nos anos 80, 90? Porque tinha as instituições feitas com base nos valores tradicionais. E essas instituições não caíram porque, vamos dizer, o Estado é intrinsecamente ruim, o Estado intrinsecamente é esquerdista ou qualquer merda assim. Essas instituições caíram porque os intelectuais agindo na sociedade, que teriam a função de defender esses valores tradicionais, perderam a força, perderam a vitalidade, e os intelectuais que defendiam os valores, que contestavam esses valores tradicionais, ganharam muita força, ganharam muita presença. Então, mas mesmo com esses intelectuais tendo muita presença, foram as instituições ali que seguraram a onda para os valores da direita não serem destruídos completamente. Então, o que acontece? O papel do Estado é proteger determinados valores da ameaça de alguma instabilidade momentânea que a sociedade está passando que pode agredir aqueles valores. E, atualmente, o Estado parece esquerdista porque a esquerda já passou muito tempo consolidando aí a formação e a defesa dos seus valores até chegar ao ponto dela poder usar o Estado para proteger esses valores. Agora, o que acontece? A única solução para isso, a solução mais fácil, teoricamente correta e mais fácil nos meios práticos, para a direita, não é igual a Débora Barbosa falou, eu vou sair, vou viver numa comunidade hippie, conservadora, plantando a minha própria comida e vivendo de acordo com os meus valores, porque o Estado sempre vai ser corrompido, o Estado sempre vai estar de acordo com a nova ordem mundial, etc. Isso aí é a solução maluca, porque o resultado disso seria uma sociedade onde existem várias comunidades hippies, umas comunidades conservadoras, umas comunidades esquerdistas. Então, não vai ter como você controlar o efeito da difusão de ideias nessa sociedade para os seus filhos, para a sua família, para aquela sua bolha. Então, se tem uma comunidade lá sua conservadora e do lado tem uma comunidade hippie progressista, que está todo mundo fazendo sexo pra caramba, usando drogas, etc. Como que você vai impedir que a informação, numa sociedade livre, anarcocapitalista, etc., como que você vai impedir que a informação da existência daquela sociedade chegue nos seus filhos, nos outros membros ali daquela comunidadezinha conservadora? Então, a grande maioria dos jovens, eu acredito que eles vão sentir uma atração muito maior por aquela sociedade progressista que está acontecendo maior promiscuidade, uma putaria, etc., do que pela sociedade chata, que todo mundo fica só rezando, etc., e não tem bebida, não tem nada. Então, vai existir o quê? Vai existir
o movimento de abandono dessas comunidadezinhas aí pequenas para a comunidade vizinha que seja mais progressista, que a pessoa tenha mais prazer, mais conforto material. Então, assim, os valores progressistas, os valores que buscam contestar os valores tradicionais, iam sair ganhando da mesma forma, com a diferença de que na sociedade sem Estado, esse triunfo aí dos valores anticonservadores e antitradicionalistas seria mais rápido ainda do que é na sociedade com Estado. Então, você lutar contra isso, propondo que o Estado seja abolido, é uma burrice, porque isso aí vai causar uma situação mais agressiva ainda, mais ameaçadora ainda para os valores da direita, porque você vai estar entregando os meios de preservação, de usar as instituições para preservar os valores, vai estar entregando tudo para a esquerda. Então, se a esquerda tem o poder do Estado, o poder dos grandes empresários, o poder da comunicação, etc., e a direita só tem as comunidades hips, do pessoal que fica isolado, as comunidades Amish, mais ou menos, o pessoal vai querer sair daquela merda de comunidade Amish, que não tem tecnologia, não tem nada, e vai querer viver na sociedade progressista, esquerdista. Então, essas comunidades vão cada vez secarem, cada vez se degradarem mais ainda. Então, a única solução, tanto no âmbito teórico quanto no âmbito prático, para a direita, é procurar tomar conta do Estado e usar as instituições do Estado para proteger os valores da direita. Já foi provado, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, todas as sociedades do Ocidente, que, no mínimo, é possível existir a eleição de um presidente conservador, de um presidente de direita, de alguns parlamentares, alguns membros do governo de direita. Então, é possível, em alguma instância, você dominar a estrutura do governo. E a ideia da comunidade hippie conservadora, que vai ser um meio eficiente de preservar aqueles valores tradicionais, onde foi provado que é possível fazer isso numa larga escala. Então, tipo, pode ser possível fazer isso em uma família, 2 famílias, mas aí você está seguindo o individualismo ao extremo. Tipo, contanto que eu possa viver numa comunidade hippie, plantando minha própria comida, então a sociedade pode virar uma cracolândia, a sociedade pode se degradar ao extremo que eu tô cagando para isso. Aí é um individualismo extremo que eu não acredito que a maioria dessas pessoas que tem esse discurso cético, discurso negativo em relação ao Estado estejam dispostas a adotar, realmente. Então, elas realmente querem fazer alguma coisa boa para a sociedade, para que esses valores que elas acreditam serem preservados. Então, se elas querem fazer alguma coisa, essa ideia de insistir na retórica antiestatista e insistir na utopia de pequenas comunidades hippies, conservadoras, é uma burrice. Então, a outra coisa era a ideia de associar a esquerda com o aumento do Estado, né, que também é uma burrice. Que eu vejo que é comum aí muitas pessoas falarem a esquerda defende o Estado e a direita defende a redução do Estado. Isso aí é burrice, porque pelo que você analisa no próprio marxismo, o marxismo não defende o aumento do Estado e a intervenção na economia, por exemplo, e nem a intervenção na economia é um meio termo entre o liberalismo e o marxismo. O marxismo defende uma proposta revolucionária que vai acabar com toda a estrutura do Estado chamado de burguês, etc. Você vai acabar com a intervenção, quer dizer, você vai acabar tanto com a ideia do intervencionismo na economia, quanto com a ideia de economia liberal, porque vai ser uma nova estrutura de sociedade sem Estado. Na realização final dessa utopia não vai ser Estado, vão ser, sei lá, conselhos de trabalhadores soviéticos, ou sei lá, qualquer merda que seja. Então a extrema esquerda, até mesmo a extrema esquerda, que é o comunismo e o anarcomunismo também, defendem a abolição do Estado. Então o negócio de esquerda a favor do Estado, direita contra o Estado é uma idiotice. Então o Karl Marx era de direita também, os anarcomunistas também eram de direita. Então essa ideia demonstra uma profunda falta de conhecimento aí do cenário, do contexto intelectual em que essas ideias estão sendo inseridas. Então, ainda tem muito para falar sobre esse assunto, mas por enquanto acredito que seja isso. Muito obrigado.